Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Hoje nós temos a doutora Juliana Fonseca, médica, psiquiatra, e já esteve aqui conosco no podcast em um outro momento, aliás, um episódio bastante elogiado. Sugiro que depois deste episódio você confira a primeira participação dela, acho que foi o segundo ou terceiro episódio que foi ao ar. E hoje ela retorna aqui para a gente falar de um tema, e é isso, inclusive, eu quero fazer bastante em 2024, podcasts temáticos com os profissionais que são experts nas áreas. E hoje a gente vai fazer um podcast temático sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então esse vai ser o tema que permeará todo o episódio e obviamente aí a gente vai trabalhando esse tema em diversos níveis, né? Para começar, Ju, obrigado pela sua presença de novo aqui. Agradeço demais. A Ju já é da casa, não só no podcast, mas ela também é psiquiatra na clínica BeHealth. Então, obrigado pela sua presença, por contribuir. Na BeHealth, dá aula no VDP, vai dar aula no RD. Eu tô em tudo, tô em tudo, né? Lugar. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Eu gosto de trabalhar com quem respeita o estilo de trabalho, né? De seriedade, de comprometimento com o outro. E eu admiro muito a forma com que você trabalha, a forma que você influencia a vida das pessoas. Legal. Acho obrigado. Que é o verdadeiro influencer esse mesmo, né? De influenciar o estilo de vida RD aí. Obrigado, valeu demais, Ju. Vamos começar pelo começo. TDAH. O que é TDAH? Muita gente confunde, acha que é um pouco desatento em algumas áreas da vida e já pensa que tem TDAH. E as pessoas normalmente falam que o TDAH está aumentando, a prevalência do TDAH está aumentando. Eu imagino que isso seja um dado enviesado. Na verdade, provavelmente as pessoas estão procurando mais ajuda e tendo mais informações. E parte dessa questão de achar que tem TDAH provavelmente é por se autodiagnosticar, né? Você é uma psiquiatra hoje que se especializou praticamente assim em TDAH devido à demanda do consultório. Como é que você vê? O que é o TDAH e como é que você vê na prática clínica? A galera que chega falando que tem, realmente tem, a maioria não tem? Qual que é o panorama? Um ponto super importante, assim, o meu andar pelo TDAH foi justamente por conta da BeHealth, Esme. Eu acho que você nem sabe dessa informação. Não sei. O pessoal da BeHealth muitas vezes vem por conta de ser seu seguidor ou ser do RD e vem muito buscando qualidade de vida e performance. Muitas vezes não tem queixas ativas, assim. São pacientes diferentes. E às vezes nessa queixa não estou performando como eu gostaria, aí eu sou desatento, eu tenho TDAH, eu vi uma aula ali no YouTube, eu me identifiquei com sintomas. Isso é muito perigoso, né? Porque sintomas de desatenção todos nós temos, né? Hoje que eu dormi, tive essa privação de sono. Muito provavelmente eu vou ter momentos de desatenção durante o dia por privação de sono. Né? E tem outros quadros que têm distraibilidade. Né? O quadro na hipomania do bipolar, a gente tem distraibilidade. No transtorno de ansiedade generalizada, um dos critérios seria os brancos, que também é uma questão de desatenção. Então, assim, esse autodiagnóstico é muito perigoso. Quando a gente vê assim, nos estudos populacionais, não teve aumento da prevalência. Então, quando pega a amostra populacional. Mas a gente tem diagnosticado mais. Mas isso não faz com que a prevalência tenha aumentado. É só uma questão assim, o psiquiatra de 1990 tratava muito menos TDAH do que trata hoje. Mas a prevalência na população é a mesma. Ainda está o quê? 3%? 4%? Isso, no adulto 3% e na infância 5%. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a primeira coisa que eu explico para o paciente é que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então, é um transtorno que precisa ter iniciado antes dos 12 anos. Não existe TDAH com início na vida adulta. Né? Se os sintomas se iniciaram na vida adulta, a gente tem que pesquisar o porquê dessa desatenção, o porquê dessa hiperatividade. Provavelmente tem uma outra coisa causando aquilo. Exatamente. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento, né, do DSM, a gente tem a deficiência intelectual, um transtorno do espectro autista, transtornos do TIC, transtorno de comunicação, né, a tartamudez, né, que seria a gagueira. Então, a gente tem vários transtornos que se iniciam na infância. Isso eu acho que é o principal da gente entender, justamente para as pessoas que estão assistindo, né, que estão nos ouvindo, e que iniciaram os sintomas na vida adulta, já saibam que, muito provavelmente, não seria o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu acho que essa confusão, assim, dos termos, tudo mais, vem, assim, porque o TDAH é algo muito novo, né, em relação à nosologia, assim, né? É um transtorno muito... Quando que ele foi colocado dentro do DSM? Foi no 3 já?
Foi no... Porque o 3 teve uma ruptura, né? Exatamente. No DSM-2, que foi em 68, era transtorno hipercinético da infância. Isso. Então, seria um TDAH com outro nome. Isso. Aí, no DSM-3, era distúrbio da atenção... distúrbio do controle da atenção. Era esse o nome. Era DDA. Uhum. E aí, no DSM-4, que virou o transtorno de déficit de atenção. E aí, no DSM-4, em 94, já colocaram 3 subtipos. Né, que seria o da desatenção, da hiperatividade e impulsividade e do combinado. E aí no DSM-5, que foi em 2013, que eles mudaram alguns critérios que foram importantes, essas mudanças. Primeiro que eles fizeram algumas adaptações na vida adulta. Que, por exemplo, tem critério na hiperatividade que a pessoa não para quieta, não fica sentada na cadeira. Ou fica batucando o tempo todo. A gente não vê isso na vida adulta. Aí eles colocaram, não, pode ser sintomas de inquietação. Perfeito. Na vida adulta. No caso, a criança ou o adolescente normalmente manifesta essa inquietação física e o adulto pode experimentar um certo tipo de ansiedade. Exatamente, que é uma inquietação pra dentro. Exato, uma inquietação mental. Até por conta da maturação do cérebro, né? O adulto consegue inibir mais o comportamento, então provavelmente ele consegue ficar um pouco mais quieto. Exatamente. A DSM-5 teve essas mudanças importantes. Primeiro, a questão de colocar alguns critérios relacionados à questão do adulto e mudou a idade, Wesley. Isso foi muito importante, porque até o DSM-4, os sintomas precisariam ter começado antes dos 7 anos. E antes dos 7 anos é muito difícil, porque essa criança está alfabetizando. Às vezes a gente não tinha um critério de desatenção ainda, né? Que precisa ser pervasivo. E até é difícil você entender o que é uma desatenção ou o que é uma hiperatividade antes dos 7 anos, porque... Comportamento normal da criança. Exato. Como é que você vai diferenciar? Aí subiu para 12. Aí subiu para 12 anos. E aí a gente ganhou um tempo, porque muitas vezes essas crianças são diagnosticadas pelos profissionais de saúde mental, mas elas são vistas pelas professoras. Porque a gente tem algumas dinâmicas familiares que os pais veem as crianças cedo e à noite. E fica o dia inteiro na escola. Então, às vezes, são os próprios professores que veem essas alterações que fazem com que a família procure ajuda. Então, essa mudança da idade de 7 aos 12 anos fez uma enorme diferença. A gente ampliou o nosso guarda-chuva. Então, isso aumentou o número de diagnóstico que a gente consegue fazer. Claro. Né? Mas, em relação até à prevalência... coloca a primeira imagem. Quando ele bota a imagem, o DSM-5-TR teve alguma alteração do 5? Não teve. Não teve. Inclusive, eu senti falta deles adaptarem mais. A imagem está meio ruim, mas dá para o pessoal ver. Não, dá pra ver. Eu sinto falta de critérios da hiperatividade mais adaptados para adulto. Colocar assim, os critérios da infância e colocar em critérios do adulto. Porque ainda tem critérios assim de sintomas como se fosse... Criança fica agitada como se tivesse um motor ligado. Você não vê isso no adulto. Então, eu acredito que... Uma descrição melhor seria uma descrição maior na vida adulta. Então, em relação à prevalência do TDAH... A gente vê no eixo Y tá a prevalência, no eixo X a idade, né? Então, em azul tá masculino e em rosinho, em vermelho, tá nas meninas. A gente vê que na infância, então ali a gente pega dos 10 aos 14, até os 16 anos, é muito mais prevalente nos meninos. Eles colocam nas amostras populacionais de uma proporção de 2:1. Então, a cada 2 meninos, uma menina com diagnóstico. Mas é curioso que quando a gente pega, sem ser essas amostras populacionais, quando a gente faz estudo dos serviços de saúde mental, essa proporção é de 4:1. E aí tem uma explicação por que no serviço de psiquiatria, de saúde mental, a gente tem essa proporção de 4 meninos para 1 menina. Porque os meninos são mais hiperativos. Os meninos dão mais trabalho, são mais disruptivos. Né? Então, assim, a família dos meninos hiperativos procuram muito mais o serviço. Mais, né? Digamos que dá mais estrago. Dá mais estrago. Incomoda mais. Porque aquela menina desatenta, mundo da lua, que esquece tudo, parece que ela passa mais batido durante a infância, né? E aí a gente tem parte das crianças vai ter uma remissão dos sintomas. Mas é isso que eu ia perguntar, pra galera entender, né? Às vezes eles vão perguntar, mas... Com 18 anos, mais ou menos, 20 anos para frente, começa a ter uma redução da prevalência em meninos. O que explica isso, Ju? A gente vai entender, vai até ter uma imagem sobre isso quando a gente fala sobre neurobiologia, né? Que é a questão da maturação cerebral, mas, tipo assim, isso daí mostra que
o curso natural da doença envolve uma remissão natural de sintomas em algumas pessoas. Isso, só que é uma remissão muitas vezes parcial. Inclusive tem um gráfico, o próximo gráfico vai ser sobre isso, né? Então, assim, na infância a gente tem essa prevalência nos meninos, as meninas mais desatentas, e na vida adulta a gente já tem ali, entre homens e mulheres, pouquíssima diferença, né? Mas em relação à remissão, Gabi, pode passar o próxima imagem. O que os estudos mostraram, né? Que 15% das crianças vão continuar com a mesma gravidade dos sintomas. Isso era muito diferente do que a gente falava na década de 80, que era uma doença que se encerrava na infância. 15% vai se manter na mesma gravidade. 71% ali vão ter sintomas, né, que vão ser prejudiciais, e 65%, né, que sobressaem nesses 71% aí, vão ter uma disfunção, né, em alguma área da vida. Então, a gente está falando que 70% dessas crianças vão manter o quadro. Uhum. E 15% vão manter com a mesma gravidade da infância. E isso é importante chamar atenção, porque faz muito pouco tempo que a gente está falando sobre o TDAH na vida adulta. Né? Eu estava lendo sobre a história do TDAH, né, nesse ano, e teve um médico alemão, ele foi pouco expressivo, e por isso que eu até me esqueci o nome dele. E ele escreveu um romance, ele não fez nenhum paper, ele fez um romance em que ele descrevia um personagem que era o TDAH típico. Só que ele não ficou reconhecido porque ele não foi na literatura. Ele fez esse romance, mas era um médico. E aí quem reconheceu mesmo o TDAH foi um médico londrino, um médico inglês, chamado George Steele, em 1902. Aí foi interessante que ele colocou na Lancet. A Lancet já existia em 1902. Sobre um quadro em que a criança tinha um descontrole comportamental. Ele colocava mais ou menos nesses termos. Um descontrole comportamental e que isso prejudicava a atenção da criança. E ele colocou, a maneira que ele descreve como se a criança tivesse um comprometimento moral. E aí eu achei interessante, porque a gente tem muito estigma relacionado ao TDAH, né? É como se hoje seria a criança que é preguiçosa, não tem vergonha na cara. Isso. É só sentar e estudar. Né? Então, assim, desde o nascimento ali do TDAH, que seria em 1902, que a gente considera pela literatura, a gente já tem esse componente de uma visão mais moralista sobre o transtorno. Como se a criança não tivesse seguindo os preceitos morais na época. E até na evolução, como era diferente o modelo de estudo na época, né, o que chamava atenção era justamente a questão motora. Então, teve os nomes do TDAH. Teve lesão cerebral mínima. Eles acreditavam que o TDAH era causado, na época, por alguma lesão cerebral. Eles acreditavam nisso. Então, seria mais uma doença neurológica do que psiquiátrica. E depois, no DSM-2, ficou como algo hipercinético da infância. Então, um transtorno que era mais relacionado ao movimento do que esse comprometimento cognitivo, das funções executivas. Então, o TDAH é algo muito novo, Wesley. Inclusive, acho que é só a aula do RD mesmo, que você fala sobre essa questão de ter vindo de 1980 para cá. E é importante as pessoas perceberem isso, porque às vezes eu recebo criança com os avós. E aí tem aquele discurso, mas na minha época não existia isso. Sim, na sua época não tinha esse nome. A gente não tinha caracterizado, né? A gente não tinha caracterizado. Então, realmente, não se fazia o diagnóstico por falta de caracterização da nosologia. Não existia. Não tinha, acho que nem ferramentas neuropsicológicas para conseguir avaliar com cuidado e tal. Não se conseguia nem mensurar a atenção de uma pessoa. Então, de fato, nessa época não existia mesmo. Eles estão certos. Exato, não existia, né? E aí, essa questão da prevalência, então, se manteve. Eles fizeram, inclusive, meta-análise para ver se tinha alguma cultura que diagnosticava mais, porque se a gente pega uma cultura oriental, tem uma visão sobre estudo muito diferente de uma visão latina, por exemplo. E será que no Japão a gente faz mais diagnóstico de TDAH do que no Brasil? Por conta de questões culturais? E eles viram que não. A prevalência das amostras nessa meta-análise foi a mesma. Eu acho que quando você considera que é um transtorno do neurodesenvolvimento, meio que dá uma... Porque assim, se é transtorno de neurodesenvolvimento, envolve bastante genética, né?
porque é do neurodesenvolvimento. Então, de fato, o componente cultural ele acaba ficando um pouquinho mais abafado do que outros transtornos, como, por exemplo, transtorno de depressão ou alguma coisa assim. Que aí depende mais do ambiente do que da própria genética. Porque na depressão o estresse é um fator muito importante, né? Que é um contexto ambiental, embora envolva genética. E eu lembro quando eu comecei psiquiatria, quando eu comecei a residência, quando o paciente chegava, falava do histórico familiar de esquizofrenia, de alcoolismo na família, nossa, então você tem mais chance de ter, né? O aspecto genético da esquizofrenia bipolar, a gente sempre deu muita importância para isso. E a herdabilidade do TDAH é muito maior que da esquizofrenia. Da esquizofrenia gira em torno de 61%, 62%. TDAH é entre 70% a 80% de herdabilidade. Então, a gente está falando dos transtornos psiquiátricos, um dos que mais se passa para as próximas gerações. Então, a genética é um fator, assim, falando em genética e como fator importante, como é que vocês, na clínica da psiquiatria, faz o diagnóstico, investigação? Porque, às vezes, as pessoas que estão assistindo podem ter passado por um profissional que diagnosticou rápido, uma consulta, às vezes 10 minutos. Eu já tive paciente no passado que foi diagnosticado com TDAH em 3, 4, 5 minutos de consulta, em consultas por plano, né? Que normalmente é uma consulta bem rápida. Como é que você, na sua análise, trabalhando especificamente com TDAH agora, indo para esse lado, como é que você percebe um diagnóstico? O quão complexo é e existe uma hierarquia que você sugere que deva ser seguida? Como é que funciona? Sim. O TDAH é difícil diagnosticar, viu, Wesley? Porque os sintomas, eles... Primeiro que tem a questão subjetiva daquilo que o paciente me traz. E segundo que tem aquela questão daquela lida nos critérios diagnósticos pré-consulta. Então, a pessoa ela pode vir assim, meio que querendo convencer o médico que ele tem os sintomas. Né? Mas, assim, dos critérios, a gente tem duas dimensões dos critérios diagnósticos. Primeiro, esses sintomas eles precisam estar presentes na vida do indivíduo por mais de 6 meses. Perfeito. Né? Segundo, precisa ter iniciado antes dos 12 anos. Acho que esse deve ser o mais difícil de conseguir traquear, né? Quando adulto, sim. A gente precisa de alguém, alguém que participou dessa infância do adulto, às vezes, para relatar. Um professor, um irmão. Um professor, um irmão, uma mãe, né? Se tiver pais vivos, pode ajudar a gente. Ainda mais mãe, assim, que tem uma memória viva, assim, da infância do filho. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer essa consulta, inclusive, com os genitores, né? Inclusive dos adultos. Então, antes dos 12 anos, por 6 meses, não pode ser explicado por outro transtorno mental. Então, transtorno psiquiátrico, por exemplo, se a pessoa está intoxicada por uso de cannabis, por uso de maconha, eu não posso fazer diagnóstico de TDAH. Né? Então, eu tenho que excluir, assim, transtorno bipolar, transtornos psicóticos agudos. A gente tem que excluir outras questões para fazer o diagnóstico do TDAH. Então, os sintomas da desatenção são 9 critérios. E os sintomas da hiperatividade e da impulsividade são 9 critérios também. Então, na desatenção, a pessoa tem dificuldade de manter o foco de atenção. Então, a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de ligar o vídeo no YouTube, por exemplo, de um podcast e ficar 2 horas só naquele podcast. Ou começar um livro e terminar o livro. Né? Muitos pacientes falam que nunca leram um livro inteiro. A pessoa tem muita dificuldade de começar e finalizar as tarefas. E isso não significa só tarefa relacionada a trabalho. Muitas vezes é coisas que a pessoa gosta. E é preciso, digamos assim, um fator de maior confiabilidade que sejam em várias áreas da vida, né? Exato. E não com a aula de matemática. Sim. O primeiro que, assim, os sintomas, eles precisam ser, que a gente chama de pervasivo, né? Então, os sintomas acontecem em vários ambientes. Não acontece na escola, no futebol, na casa. Porque a pessoa às vezes tem problema com a aula de matemática, com a aula de geografia, não é? Desatenção na aula, desinteresse na aula, não tem motivação. É falta de motivação mesmo. E isso é comum, né? Se você não tem um interesse nenhum naquele assunto, vai ser muito difícil você manter a atenção. Então, tem que ser em várias áreas. Tem que ser em várias áreas. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque a galera às vezes acha que não está conseguindo fazer o trabalho da faculdade e tem TDAH. É amplo, é aberto. Exato. É amplo, inclusive, quando o pessoal pergunta, meu filho de 4 anos pode fazer o diagnóstico? Não é que não pode, não tem nada que impeça. Só que, assim, com 4 anos, a criança não está na escola ainda. Exatamente, você nem sabe, né? Então, o ideal seria que essa criança já tivesse, pelo menos ali no ensino fundamental, porque aí a gente tem os critérios da falta de atenção, porque aí tem conteúdo na aula. Né? Então, essa dificuldade da pessoa começar e terminar, essa dificuldade, né? A pessoa abandona muito os projetos. Pode ser até coisas que a pessoa gosta. Por exemplo, a
pessoa compra uma bicicleta, começa a ver todos os vídeos de ciclismo, contrata um professor de ciclismo, em 3 semanas, a pessoa desiste. Deixa a bicicleta lá, de 40 mil na garagem jogada. A pessoa ela não finaliza, mesmo coisas que ela gosta. Outra dificuldade da desatenção, a pessoa não escuta o que o outro fala. E isso, nos adultos, dá muito problema nos relacionamentos, porque assim, a esposa interpreta que o outro não se importa, porque ele não ouve. Já vi muito disso. E na infância, tem mães que vêm com a criança com teste auditivo, porque acham que a criança é surda. Que você chama e a criança não parece que ela não está escutando. Mas isso é um dos sintomas da desatenção. Outro sintoma é a distraibilidade. Então, qualquer estímulo externo. Então, vamos supor que ele abre uma garrafa com gás, ele faz um barulho, né? O TDAH ele já mudou. E assim, ele não muda e volta. Ele muda e na hora que ele volta, ele não consegue mais pegar de onde que ele estava falando. Então, assim, isso é importante a gente saber por quê. Aí o psicólogo, qual que é o papel do psicólogo? Como que é a sua área de estudo? Tira uma foto para ver sua mesa. Tem que zerar a mesa dessa pessoa. Tem que deixar um lápis, uma caneta, não pode dar nem 3 opções de caneta. Uma caneta e sem nada na mesa. Ai, nossa, o vizinho toca bateria, tampão no ouvido. Ou vai estudar na biblioteca da escola. De chuva no ouvido, sei lá. Qualquer coisa, né? Ou vai colocar alguma música que seja só com uma frequência de som que a pessoa entra ali, como se fosse num flow ali de concentração. Então, a gente precisa também perceber quais são as dificuldades específicas do paciente com desatenção. A desatenção, a pessoa não foca, não presta atenção no que o outro fala, perde coisas. Isso é muito comum, né? O paciente perdeu 50 carteiras em um ano. Praticamente uma carteira por semana. Na época eu atendia muita gente com Covid, máscara. Perdia a máscara, não sabia onde estava a máscara. Perdia a máscara. A pessoa perde tudo. Então, isso também a gente faz em terapia. Perdeu chave, vamos mudar para fechadura eletrônica, porque fica mais barato do que pagar chaveiro todo dia que chega em casa e perder a chave. Perde compromisso. É uma pessoa que não tem essa questão da questão do agendamento. Não usa uma agenda. E quando usa, não consegue ver. Não tem o planejamento, porque a agenda só serve se você rever a agenda. Se coloca na agenda e não vê a agenda, não serviu para nada. Então, é uma pessoa que sempre perde compromisso. Então, assim, agora que a minha agenda... Eu tô meio nichada em TDAH, minha secretária tem que avisar o dia anterior, no dia da consulta. Vocês já organizaram a agenda considerando... Tem que avisar no dia. E eu aviso ainda daqui 1 hora. Ainda tem que ficar fazendo esses avisos, né? Estou considerando pacientes que não estão em tratamento e que ainda estão muito sintomáticos. Então, na desatenção, não é só uma dificuldade de foco, Wesley, que as pessoas acham que é isso. Ir na aula e não conseguir prestar atenção no professor que fala numa voz monótona, aquele professor que tem uma aula chata. Perfeito. Não é isso. A pessoa é distraída para tudo. Então, era o que antes a gente chamava da criança que tinha cabeça no mundo da lua, que não prestava atenção em nada. Então, são esses critérios da desatenção. Uma falta de organização tremenda, de perder coisas, de não conseguir focar. Já na hiperatividade, os critérios puxam bem para essa questão da hiperatividade cinética mesmo, motora, né? Então, a criança que não fica sentada na sala, ela sai o tempo todo. Então, ou é aquela pessoa que no escritório, adulto, fica o tempo todo indo no cafezinho, o tempo todo saindo, ele não consegue focar no que ele está fazendo, porque ele é agitado, e batuca, e mexe no cabelo, e tira a roupa, e coloca a roupa. E nunca tá bom a posição que a pessoa está. Um dos critérios chama motor ligado, né? Parece que a criança está com o motor ligado. A criança sobe em coisa, quebra coisa, está o tempo todo... É uma criança que se perde muito, porque se a mãe vira para o lado, ela vira para o outro, a criança não está ali. E dos critérios de hiperatividade ainda, essa pessoa tem dificuldade em esperar. Então, se ela vai no restaurante, tem que esperar 15 minutos para arrumar a mesa. Ela não fica, ela muda de restaurante. Mesmo que o tempo para ela ir em um outro restaurante demore mais que 15 minutos. Exato. Porque esperar irrita muito, né? E tem as questões relacionadas à impulsividade. Na impulsividade, a pessoa não espera o outro falar. Então, é difícil ter uma conversa, porque no meio da frase, a pessoa já acha que ela sabe o que você vai completar, então ela completa a sentença. E isso torna a pessoa inconveniente. Né? Então, tem essa questão de se intrometer muito. Então, vocês dois conversando, por exemplo. Aí eu já chego dando meu pitaco. Né? Então, a pessoa acaba sendo inconveniente por conta dessas questões relacionadas à impulsividade. E aí, a gente vê no adulto, o que eu acho muito assim, característico do adulto hiperativo? É uma inquietação muito grande que ele não consegue aproveitar nem os momentos de descanso. Então, assim, por que você faz na sua folga, no domingo à tarde?
vai ver uma série com a namorada, vai fazer Nossa, eu fico inquieto, parece que eu tenho que fazer alguma coisa. Dá uma sensação ruim, assim, parece que eu estou perdendo alguma coisa. Então, é uma pessoa que, às vezes, chega no consultório, Wesley, aí olha o desafio do clínico, né? Do psiquiatra, do psicólogo. Fala assim, doutor, eu sou muito ansioso. Uhum. Às vezes, a queixa não vem como hiperatividade. E pode ter ansiedade junto, né? Na verdade, grande parte tem. Grande parte tem. Né? Então, o TDAH são esses critérios. Então, tem a dimensão da desatenção e essa dimensão da hiperatividade e da impulsividade. Deixa eu te perguntar, prevalência, você tem uma ideia mais ou menos de uso de droga, uso de substância em pacientes com TDAH, considerando esses sintomas e esses critérios diagnósticos? Imagino que seja uma pessoa muito vulnerável à substância. Sim. Eu sei que cafeína e tabaco é muito prevalente em pessoas com TDAH. É só para deixar claro para a galera que pacientes ou adolescentes, enfim, com TDAH, são um grupo de risco, é perigoso para eles, eles estão mais vulneráveis ao uso de substância? Exatamente. Tem até uma... Gabi, passa para a próxima imagem. É justamente isso. Do lado esquerdo aqui, a gente tem os sintomas do TDAH na infância, né? Então, tem as 3 dimensões ali. Desatenção, hiperatividade, impulsividade. E como comorbidade mais comum, o transtorno opositor desafiante. E aí a gente vê nesse meio, né? O que é? Só pra galera saber o que é isso aí. O TOD é uma criança que ela não aceita a regra. A criança, a palavra preferida do TOD é não. É comum no TDAH? Muito comum. Muito comum. Inclusive, eu vou mostrar o quão comum o TDAH com essa associação do TOD. Ela não aceita a regra, ela é opositora e ela desafia as autoridades o tempo todo. Então, pais, professores, qualquer pessoa que esteja acima dela na hierarquia. Então, essa seria a comorbidade mais comum do TDAH na infância. E aí a gente vê na adolescência que é uma criança que ela vai começar a apresentar os transtornos afetivos, né? Primeiro, assim, os transtornos de ansiedade relacionados à parte social, porque essa criança vai ter uma relutância ali na escola, ou ela vai ter uma ansiedade por conta do desempenho, ela não vai conseguir desempenhar bem. Né? Então, às vezes, uma criança que até é curioso você pegar um adolescente que é TDAH, impulsivo, mas é fóbico social. Uhum. Porque ele não quer ser avaliado de jeito nenhum. E aí começa o problema de autoestima, né? Muito. Fator de risco para depressão. Sim. Inclusive, muito paciente com TDAH começa a desenvolver problema de humor por causa dessas coisas, né? Exatamente. Tem uma coisa que o Fábio falou, eu acredito que ele seja o 6º episódio do seu podcast, se eu não me engano, é o 6º. Que ele fala ele falou o sintoma mais prevalente, né, que continua da infância para o adulto, é baixa autoestima. E é perfeito a colocação do Fábio, porque é isso mesmo, baixa autoestima, porque essa pessoa não rende. Ele não desempenha. Né? Então, respondendo a pergunta que você fez, Wesley, nessa adolescência do TDAH, a gente está considerando a pessoa que não está em tratamento, lógico, né? Esse adolescente tem maior risco de uso de substância, porque é uma criança que sem freio. Então, se não tem um controle ambiental, né, dos coleguinhas que influenciam ali, é uma criança que é mais propensa a usar, porque é uma criança que não tem tanto medo. E ele coloca ali como delinquência, né? Então, a gente tem um maior número de adolescentes e de adultos jovens que são presos nesse período por conta de questões da impulsividade. E aí a gente vê nos sintomas no adulto que aí vira uma constelação de sintomas, porque aí já não existe só o TDAH. Aí esse adulto sofre com uma desorganização tremenda, instabilidade afetiva, reações emocionais extremas. É muito comum vir paciente com diagnóstico de borderline, e às vezes é TDAH, por conta dessas reações extremas. E aí a gente já vê comorbidades mais graves, porque aí o transtorno opositor desafiante a gente já vê como personalidade antissocial. E aí a gente já vê assim, uma configuração de mente ali muito mais difícil de lidar para o psicólogo do que na infância. E até porque a pessoa já tem um amontoado de experiências que ela teve e algumas potenciais certezas. E é muito mais difícil você mexer nisso do que um adolescente. Sim, nas crenças exatamente. É muito mais difícil. Pode passar pro próximo. Só deixei um rapidinho. Ali quando você bota ali embaixo no quadrinho cinza, onde diz abuso de substância e delinquência, ali diz, né, influência do peer group, dos pares, né? Então essa parte, imagino que principalmente na adolescência, os pais e as mães que estão nos ouvindo aqui, é extremamente importante que os pais e as mães ou o familiar que tem um adolescente com TDAH em casa, uma criança, um adolescente com TDAH em casa,
é extremamente importante que a família faça essa modulação do contexto, porque, de fato, uma criança, um adolescente, depois você vai falar certamente sobre a neurobiologia, mas que não tem o freio, digamos assim, o freio muito, principalmente não tratado, né? Não tem o freio, ela tá muito mais vulnerável à influência dos amiguinhos. O adolescente já é mais influente pelos amigos. E tem vários estudos, tá, pessoal? Os adolescentes me assistem, às vezes, com pistola comigo. Tem vários estudos mostrando isso. Tem um muito legal que você pega um fone de ouvido, coloca um fone de ouvido no adolescente e deixa ele jogando videogame. E no fone de ouvido, os amiguinhos dele ficam falando: acelera o carro. Acelera, acelera, acelera. Com contexto assim. E ele toma muito mais risco do que um adulto ouvindo outros adultos falando acelera. O adulto ele consegue inibir muito mais fácil o comportamento dele frente a... Obviamente ele é influenciável, todo mundo é, mas atenua muito mais quando a gente é adulto. Até porque a gente tem mais coisa a perder, enfim, tem uma série de coisas aí. E tem uma questão neurológica que aos 25 anos que é a gente tem um pré-frontal claro. Maturado. Perfeito. Ali, né? Então tem essa questão neurológica então também. É mega importante, tá? O pessoal que está assistindo aí, os familiares, extremamente importante que vocês tomem muito cuidado com as influências que os filhos de vocês estão se submetendo nessa fase. Tá? Então, e até quando a gente fala sobre da parte genética, né? Quando fala 70%, às vezes os pais acham, né, que então não foram, nem vou ter filho, então, se eu tenho TDAH, né? E o 70% é só assim, mede a variabilidade do risco de você desenvolver TDAH relacionado aos fatores genéticos. E é isso. Mas o ambiente, porque qualquer transtorno mental a gente fala sobre essa conjugação, né, do ambiente com a parte genética. É importantíssimo. Porque se a gente fala que crianças que estão institucionalizadas têm maior risco de TDAH, mesmo sem influência genética, a gente está falando por conta do quê? Do ambiente. Exatamente. Então, em ambiente de negligência. Então, em ambiente de privação extrema. Né? Privação extrema de tudo. Seja de questões assim de privação nutricional, seja de privação de afeto mesmo. Apoio, de amparo. Né? Então, assim, essas crianças institucionalizadas, a gente vê muito poder do ambiente delas, né? Porque são crianças que a maioria delas, e a maioria, assim, a gente está falando assim, de 90% a 100% mesmo. Eu trabalhei de forma voluntária numa instituição na minha cidade, e assim, de 30 crianças, as 30 tinham transtornos psiquiátricos. Né? Muito relacionadas a esse ambiente de violência, de privação, né? Inclusive, tem um estudo que ele coloca 2 fatores ambientais como causa, ele coloca como causa de TDAH. Uma é privação extrema e outra é tabagismo na gravidez. Olha só, tabagismo na gravidez. Então, tem as mamães aí que querem ser mamães. Álcool, tabaco e exposição a chumbo. Exposição a chumbo é mais difícil, né? Mas álcool e tabaco como fatores assim que são remediáveis, né? São preveníveis. Exatamente. Na verdade, né? Então daria pra gente evitar aí na gestação. Então, pode passar, Gabi. Então a gente vê na evolução natural assim, Wesley, essa mudança. Então, que gráfico legal. Na pré-escola, então a criança com 4 anos ali, a gente tem o quê? A criança hiperativa que quer na hora que ela quer, né? Não respeita muito. Mas na idade escolar que a gente começa... Ali que a gente faz o diagnóstico, olha a intersecção das linhas, né? Que é onde a criança ainda está muito hiperativa e aonde que a desatenção começa a aparecer, na idade escolar. E aí, qual que é o problema de não fazer o diagnóstico na infância, né? Eu sei que muita gente que vai assistir a gente vai começar a buscar ajuda a partir da idade adulta, mas eu quero atingir muitas mães para perceberem o quadro na infância, para a gente fazer o diagnóstico na infância. Porque a partir da adolescência, Wesley, olha a curva da comorbidade. Você diminui a hiperatividade, você diminui a impulsividade em menor nível, mas a comorbidade começa a aumentar muito por conta das consequências do TDAH não tratado. Começa a ter os amiguinhos e a baixa autoestima e o estresse, porque tá entrando no período escolar também, né? Ou já tá no período escolar e tem mais noção de quem é no meio dos grupos. E na adolescência a gente tem essa questão das tribos em que eles se comparam muito. Exatamente. Então, assim, é um adolescente que falha demais. Então, na véspera da prova, esse adolescente vai ter sintomas de ansiedade. Ou na vida adulta, quando ele perde 3 empregos e tem 3 casamentos falidos, ele vai começar a desenvolver transtornos de humor. Então, assim, a importância de fazer um diagnóstico precoce é por conta dessa questão da comorbidade. Porque no TDAH, Wesley, é muito difícil a gente pegar casos puros
casos assim, né, puramente TDAH, porque a comorbidade assim costuma ser a regra. Uhum. Depois vou até mostrar dois e gráficos. o adolescente ali também tem o último item ali na adolescência que fala ali que a pessoa começa a usar droga, né? Também. Começa a usar droga. Tabaco, álcool. Sim. E aí dos pontos importantes é que eles não chegam numa idade... varia muito essa expectativa de vida, mas o que sabe é que a expectativa de vida do TDAH, do adulto TDAH, sem tratamento é menor do que da população. Olha só. Porque ele se acidenta mais. E acidente, assim, não é só de carro, assim, cai do telhado. É o cara que faz algum trabalho que precisa de EPI e não usa o EPI necessário. Então, ele acaba se acidentando mais e por falta de desatenção e pela questão da impulsividade, né? Então, é o adolescente, né? Ou o jovem adulto que corre mais com o carro. Ele percebe menos perigo nas situações. Então, não é só uma questão que... eu acredito que muitas das pessoas que pensam em TDAH pensam muito na questão de performance acadêmica. Do quanto o cara consegue estudar ou do quanto que o cara consegue reter de conteúdo. E esse, assim, é um dos fatores que chama atenção, sim. Mas, para mim, como médica, é o menor dos problemas, assim, no sentido porque essa pessoa ela pode morrer por conta da desatenção. Então, o risco é muito grande, né? E o problema com relacionamento ali na idade adulta, imagino que seja um negócio... Eu particularmente, atendo muito na clínica já pessoas com TDAH e com sérios problemas no relacionamento, no trabalho e no relacionamento, mas como você falou, a pessoa só associa o TDAH como algo que está prejudicando o trabalho e não o relacionamento. Só que, na verdade, ali na idade adulta, inclusive, tem problemas de relacionamento. A pessoa pode, tanto por questão de fala, grosseria, desatenção, às vezes a pessoa interpreta que o outro não está nem aí para ela, mas não é, que a pessoa, de fato, ela tem dificuldade de ouvir mesmo, né? Sim. Isso é importante a galera entender que pode afetar o relacionamento também. E, às vezes, é com coisas simples, né? Você imagina, você sai de casa e você pede para sua namorada. Põe ração aí pros gatos. Aí você chega em casa e não colocou. Exato. Você não ouve o que eu falo? Exato. Então, assim, às vezes é uma coisa muito... que é boba, que é do dia a dia, só que isso, se a gente coloca todos os dias um pouco, isso, assim, é um fator de muita briga. E tem as questões relacionadas à impulsividade, que, por exemplo, o TDAH tem muito problema com controle financeiro, muito. Porque ele tem dificuldade em retardar a recompensa. Ele tem dificuldade de juntar o dinheiro para comprar algo que ele deseja. Ele quer agora, ele vai lá e se endivida e parcela tudo mais. Então, e muitas vezes esses erros financeiros não são colocados na mesa do jantar. Então, quando a esposa ou o esposo vai descobrindo essas questões de dificuldade financeira, é demitido, eu já tive paciente que foi demitido e não contou para a esposa, ficou 2 meses saindo de casa, não conseguia contar para a esposa. Então, todos os problemas que às vezes nem é da área do relacionamento, que é financeiro, no trabalho, no estudo, ele reflete no relacionamento, né? Porque gera uma questão de falta de confiança. Perfeito. Né? Perfeito. E por conta da impulsividade também, tem pacientes que têm dificuldade em relação a ter relacionamento monogâmico, por exemplo. Porque enquanto o relacionamento começa a ficar chato, começa a se irritar e já começa a querer sair do relacionamento porque a parte chata não dá para aguentar. Até por conta dessa propensão, exato, propensão à novidade, né? Querer recompensa. Sim, querer recompensa. Aumenta um grau aí agora que ficou frio aqui. Aí a próxima imagem, Gabi, quando você fala sobre comorbidade. Então, assim, isso é na infância. A comorbidade do TDAH, tanto na infância quanto no adulto, é a regra. É a regra. Então, assim, esse OD é TOD. Então, das crianças que têm TDAH, cerca de 29%, então 30% das crianças vão ter TOD. Vão ter transtorno opositor desafiante. Caramba, coisa pra caramba, hein? E por que isso é complicador? Porque aí a gente não está falando mais de um tratamento monoterápico. A gente não está falando mais de uma medicação só. Porque muitas vezes a criança com TOD precisa de antipsicótico para regular comportamento. Então, quando a gente fala sobre comorbidade, a gente está falando também de aumentar o número de medicações que essa criança está tomando. Então, é um dificultador. E 14% das crianças vão ter sintomas de ansiedade associados. E aí é difícil fazer esse diagnóstico diferencial de ansiedade na infância e no TDAH. Por isso que precisa, muitas vezes, de mais de uma sessão para a gente fazer esse diagnóstico. Porque às vezes a pessoa quer, em uma consulta, num primeiro contato, fazer o diagnóstico. Na infância, se essa criança não dorme bem,
eu nem me preocupo em relação ao diagnóstico de TDAH. Primeiro a gente vai fazer essa criança dormir no horário certo. Seja por erro ambiental ali, da família não controlar esse ambiente de sono da criança, seja pela criança ter um atraso na primeira fase do sono pelo TDAH. O TDAH ele tem um atraso na fase 1 mesmo. Então, muitas vezes ele dorme mais tarde. E aí, quem não dorme bem, no outro dia está desatento por privação de sono. Exato. Então, aí exagera na cafeína, que já é mais propenso a utilizar mais cafeína também, né? Sim. E aí até pode passar pro outro, Gabi. Você perguntou sobre, uma das suas perguntas foi a taxa de uso de substância no TDAH. Nesse estudo que eles fizeram, eles chegaram na taxa de 15%. E esse transtorno por uso de substância, eles não incluíram cafeína. Incluíram tabaco, álcool e outras drogas. Mas detalhe, é um transtorno relacionado ao uso de substância, exato, não uso de substância. Não estou falando do uso de cafeína, estou falando do transtorno do uso, pessoal, que tem que ter não abstinência. Não é que só 15% do TDAH usa alguma substância, eles têm problema com a substância. Isso, tem problema. Então, ele tem abstinência, ele tem fissura, ele tem sintomas relacionados ao uso problemático da substância, né? Então, no TDAH, eles chegaram que 48% dos pacientes de TDAH também têm um diagnóstico de ansiedade. Pode ser uma fobia, pode ser uma síndrome do pânico, pode ser ansiedade generalizada. Então, e qual que é o problema disso, né? O psicoestimulante, que é o nosso tratamento padrão ouro para TDAH, piora a ansiedade. E fazer esses diagnósticos diferenciais é muito importante, porque pode ser um diagnóstico diferencial. Ou seja, eu estou diferenciando, é ansiedade ou TDAH? Ou pode ser um diagnóstico de comorbidades. Então, seria um TDAH com ansiedade, que é o caso desse gráfico. E associação com transtorno bipolar, quase 20%. Transtorno depressivo, cerca de 19%. E aí, o que a gente faz para diferenciar, né? Principalmente que vem alguns pacientes assim com dificuldade em entender. Nossa, mas eu já tive diagnóstico de transtorno bipolar e agora eu sou bipolar e TDAH. Né? Assim, no transtorno bipolar, a gente tem uma palavra que define toda a diferenciação que a gente faz em relação aos outros transtornos, que é episódio. O transtorno bipolar, a gente vai ter episódio de hipomania. Vai durar de 4 dias a mais. Mas o paciente não fica em hipomania durante 15 anos. Né? Diferente no TDAH, que a gente já tem os sintomas que eles são contínuos, né? Perfeito. Então, eles têm pouca variação. Então, para essa diferenciação do transtorno bipolar na fase hipomaníaca, né? Do TDAH, eu falo hipomaníaca porque na maníaca já é muito disfuncional. Sim. Então, tem pouca, inclusive pouca semelhança ao TDAH. Agora, na fase hipomania, que pode ser um confundidor, o que diferencia é o episódio. Então, existe um episódio ali que tem um corte na vida ali da pessoa, que a pessoa apresenta os sintomas de hipomania, que pode ter distraibilidade, uma ativação psicomotora. Gastar mais, impulsividade. Exato, que é muito parecido com o TDAH, exatamente. mas que se diferencia em relação à linha do tempo. E deixa eu perguntar, obviamente, dependendo da comorbidade que a pessoa vai ter, o tratamento medicamentoso vai ser diferente. Muda tudo. Porque alguns medicamentos têm que entrar, por exemplo, no bipolar, vai ser um manejo totalmente diferente do que só um TDAH puro, digamos assim, né? E a gente tem uma hierarquia de tratamento. Deixa eu ver qual que tá aqui. E assim, Ju, a galera que tá assistindo, você falou muito ali, essa é a prevalência de TDAH na infância, essa é a prevalência de TDAH na infância. O adulto hoje pode se perguntar, mas... Putz, eu acho que eu tô com TDAH, pode ser que eu tenha TDAH, faz sentido isso que estão falando, desde criança, não sei o quê, meus pais sempre falam isso. A pessoa, existe vantagem nela procurar ajuda? A ajuda, obviamente se ela tiver disfunção vai ter vantagem em procurar ajuda, mas o que eu quero dizer é, a ajuda na idade adulta, ela é possível ou a pessoa já é um caso perdido? Sempre me mandam isso na caixinha. Tenho TDAH, sou adulto, sou um caso perdido ou ainda posso ser ajudado? Porque eu descobri agora, enfim. Assim, quando me perguntam isso, eu falo, quanto antes melhor. Mas nunca é tarde. Então, eu tenho pacientes que fizeram o diagnóstico aos 62 anos. Caramba! Mas assim, aos 62 anos, esse caso é um paciente que ele é dentista, ele é surfista, surfa todo final de semana e tem uma vida ativa, sim.
vida ativa sexual, profissional, tudo. Então, assim, 62 anos, mas o cara trabalha todos os dias. Então, para ele, colocar o psicoestimulante mudou tudo para ele. Que legal. Inclusive, assim, ele consegue atender em menos tempo os pacientes, porque antes ele ficava conversando e perdia 1h30 em cada atendimento. É clássico. Então, assim, quanto antes melhor, mas nunca é tarde. Porque muda a qualidade de vida. Qual que é a dificuldade de fazer o diagnóstico mais tarde? Raramente é só TDAH. Geralmente já vem com ou comorbidades ou com outras crenças centrais ali que vai ter que ser trabalhada na terapia. Né? Crenças de incapacidade, a pessoa se acha incapaz, se acha burra, se acha insuficiente. Né? Então, essa pessoa, por conta de várias falhas que ela já teve, então ela tem muito argumento. Então, é até interessante fazer o questionamento socrático, né? Que quando você vai perguntando de onde que a pessoa tirou aquela informação, ela de fato tem provas. É exatamente isso. Que ela é disfuncional ou que ela é incapaz. É igual quando você vai tratar transtorno de estresse pós-traumático. Sim, você fala, mas o que justifica o seu medo? Cara, sei lá, eu tomei um tiro. Realmente tem uma resposta, não é um produto da cabeça, né? Não é um pensamento catastrófico do ansioso, que ele pegou uma informação e aumentou em 1000 vezes numa lupa de aumento. É mais difícil conseguir convencer. É mais difícil. Então, e o tratamento do TDAH, ele é muito eficaz. Ele é muito mais eficaz que o tratamento da depressão. Né? Então, e outra coisa, o psicoestimulante, ele funciona no dia. Exato. É o que eu ia falar, exatamente. Não demora 15 a 21 dias. É mais fácil trocar quando não funciona, não precisa ficar desmamando 2, 3 semanas. Então, eu acho que não tem idade, assim. Se a pessoa busca o tratamento e tem o diagnóstico, tem que tratar. Uma outra pergunta que o pessoal sempre me faz relacionada ao tratamento é se é seguro o adolescente utilizar psicoestimulante. Então, qual que é o questionamento principal? Vou falar da infância e depois da adolescência. Na infância, tiveram vários estudos relacionados à privação do crescimento com o uso de Ritalina, de metilfenidato, que foi essa pesquisa. Do crescimento. De estatura. E aí eles chegaram numa média de uma redução em relação à expectativa da criança, né? A expectativa do que a criança ia atingir pela curva de crescimento. Perfeito. De 1,5 a 2 centímetros. Então, quando a mãe vem isso, nossa, mas meu filho não vai crescer, a gente tem que pesar custo-benefício. De fato, foi provado que existe essa redução em relação à expectativa de 1,5 a 2. O que eu costumo fazer eu acompanho junto com o pediatra, coloco essa criança na curva e a gente vai pesando e medindo essa criança todo mês, a cada 3 meses, e vai acompanhando essa criança. Que se essa criança tiver realmente a criança não está crescendo conforme era, a gente leva para o endócrino, ver se tem uma questão hormonal também. E assim, 1 a 2 centímetros comparado ao benefício da criança. E o humor poderia ter de autoestima a vida inteira. Eu vejo que isso às vezes sai com uma justificativa da mãe não querer dar a medicação para a criança, né? Então, ver realmente algo que é da literatura para justificar. E na adolescência, a gente se preocupa em relação à medicação para adolescentes que já são adictos. Então, um adolescente que já tem uso problemático de alguma substância. Então, adolescente que faz uso de cocaína, por exemplo. Aí a gente evita entrar com psicoestimulante. Ou se a gente entra com psicoestimulante, seria um de longa duração, que não dá o pico de efeito do... Por razão de estimular o uso de outra da droga? Com medo de dependência mesmo, com esse receio. Ou, sei lá, abrir uma hipomania... Então, quando tem risco de transtorno bipolar, ou quando já tem um quadro de transtorno bipolar, na verdade, a gente primeiro estabiliza o humor para depois entrar com... No caso de um paciente com comorbidade bipolar, primeiro deixa a Ritalina de lado, ou o Venvanse de lado, ou o tratamento do TDAH de lado, estabiliza o humor e depois entra com o psicoestimulante. Exato. Interessante. Deixa eu ver, passa 4 imagens. Eu acho que vai ter isso, quer ver? Tu quer seguir na ordem aí, Ju? Segue na ordem. Não tem problema não. Então, fechou. Pode passar mais um. Então, a gente tem uma ordem do tratamento, assim, Eslen, e às vezes as pessoas elas ficam um pouco ansiosas para começar o tratamento do TDAH, porque elas veem os resultados, né, dos colegas ali e falam, nossa, mas eu quero melhorar também. Só que a gente tem uma ordem. Então, por exemplo, eu estou com um paciente agora que ele tem um uso em relação à cafeína de 1,5 litro de café dia. Já atendi gente assim também. 1 litro de café dia, 1,5 litro. E ele está tendo muita abstinência da cafeína, né? Muita sonolência, e crise de ansiedade por conta
da diminuição da cafeína. Eu não vou entrar com psicoestimulante até a gente resolver essa questão porque da dependência. Porque você tem medo que ele desconte no estimulante. Exatamente. Tome 2, 3. Ele já abusa da cafeína. E isso, mesma coisa para cocaína, maconha. E a maconha, ainda mais porque esse adolescente ou esse adulto que faz uso da cannabis, eu não sei nem de onde que vem a desatenção dele. Não, claro. Exato. Primeiro eu tenho que limpar ele, né? Então, 6 meses sem substância. Zerou, vamos ver o que vai sobrar da desatenção. Mesmo que a mãe venha com um relato super rico que começou a desatenção aos 8 anos e que começou a ter nota ruim na escola, mesmo que venha esse relato, eu não posso tratar esse adolescente intoxicado pela cannabis. É uma questão de ordem ali do tratamento. Os transtornos de humor, né? Então, o mais importante aí, para mim, é o transtorno bipolar. Por quê, Eslen? A gente sabe que o psicoestimulante existe risco de virada maníaca, que é inferior ao antidepressivo. O antidepressivo, ele acaba que ele promove mais ciclagem do que o psicoestimulante. Mas existe. Então, paciente que está com o diagnóstico de transtorno bipolar e também tem de TDAH, primeiro, estabiliza o humor. Depois, a gente coloca o psicoestimulante. Transtornos de ansiedade também. O paciente está tendo crise de ansiedade. Tá o tempo todo preocupado. Aí você coloca psicoestimulante para ele. Exato. O pensamento dele pode, às vezes, acelerar. Exato. Né? O psicoestimulante para um ansioso é bem delicado por conta disso. Né? Então, a gente tem essa hierarquia. E aí, no eixo X, aí você vê, o tratamento do adulto costuma terminar aqui. Ou seja, a gente trata tudo. E aí, quando começa a sobrar desatenção e hiperatividade, às vezes o clínico ou às vezes o paciente não tem ideia que ele tem TDAH e ele fica com sintomas só do TDAH. Porque existe uma desvalorização das queixas da desatenção do adulto. Muito por conta dessa cultura. Tá, mas dele... Não, mas não entendi. O tratamento dos adultos costuma terminar depois que trata todas as comorbidades, porque ele não quer mais. Ele fala, tô bem agora. Exatamente. Ele fica só limpo com os sintomas de TDAH e fala, sim, agora eu melhorei. Que é quase com o modo de funcionamento. Ele tá acostumado a ser assim desde a infância. Entendi. Caramba. É o jeito dele, é a minha personalidade, né? Olha só que interessante. E aí, do lado, o tratamento de crianças e adolescentes costuma começar aqui. Porque essa criança não tem comorbidade ainda. Não cheira cocaína, não tem transtorno de humor. É muito mais fácil tratar a criança nesse sentido, né? Por conta dessas... E a dependência de nicotina pode deixar para depois, porque provavelmente não tem influência a nível de sistema, né? Exatamente. Sistema nervoso central. E dependente de nicotina... Para mim, assim, eu gosto muito da dependência química, né? Para mim, a primeira área minha que eu mais gosto de tratar é a dependência química. É coisa difícil. Nossa, não, é difícil. Na clínica é o mais difícil que tem. Nicotina eu acho muito difícil. É muito complicado. Pela questão do ambiente que a nicotina se encontra. A pessoa fuma em todo lugar. É diferente de beber. Você não vai bêbada no trabalho. Sim. Fumar, ela fuma antes do trabalho. Fuma no trabalho. Ainda mais agora com os bagulho eletrônico que não tem cheiro. Então, existe essa hierarquia, em que a gente precisa seguir, né? No sentido porque uma coisa piora a outra. Ô Ju, então assim, a pessoa que está aí assistindo e eventualmente foi procurar um tratamento com um psiquiatra, um neurologista, sei lá, para TDAH, e ela, baseado no... Assim, não podemos ser falso modesto. Hoje, um aluno meu do RD tem uma noção muito grande de comportamento e é capaz de falar, opa, eu tô meio deprimido aqui, meu humor tá mal, eu tenho aula lá de diferença de emocionalidade e humor. A pessoa que assiste às aulas, ela vai ter uma capacidade de se ler assim muito aprimorada. Eventualmente, uma pessoa que vá procurar um tratamento psiquiátrico para TDAH e o profissional começa direto no TDAH, sem olhar outras coisas, essa pessoa pode levantar uma bandeirinha de preocupação e eventualmente procurar uma segunda opinião, porque existe uma hierarquia de tratamento. E sabe o que é pior quando começa direto? Então, esses dias eu peguei exatamente uma segunda opinião mesmo. Vim tirar a prova, né? E colocou uma dose alta, né? O colega colocou uma dose muito alta de Venvanse, assim, de cara para o paciente. E o paciente muito ansioso. Até, assim, a gravidade da ansiedade era maior do que a gravidade do TDAH. E aí, agora, ele pegou o ranço da medicação. Então, mesmo quando eu estabilizar a ansiedade, se eu propor para ele o uso do Venvanse, ele não vai querer. Porque a experiência dele foi tão ruim que já está na memória dele. Sim. Que ele vai tomar o Venvanse, ele vai piorar, porque ele teve uma crise de pânico com o Venvanse. Nossa. Então, assim, tem isso também. Tem isso, a questão da ordem da medicação não piorar o seu quadro de base, que às vezes é o mais grave. Perfeito. Né? Então, tem essa... Para mim, é importantíssimo, assim, a gente seguir essa hierarquia. Volta lá na sua... Qual que era, Gabi, que tava? Volta, acho que 3. Que é da parte genética, olha.
Mais um. Da parte genética, esse estudo foi um estudo bem interessante, assim, Wesley. Para o pessoal em casa entender, quando a gente pega esse grupo controle, a gente está falando sobre a prevalência normal ali do TDAH, que a gente vê na população, na amostra populacional. Então, ali no irmãos, né, considera crianças nesses irmãos. Ali, a taxa de 5% a 7% na infância e do adulto ali de 2,5% a 3%. Isso seria a prevalência na população. Agora, quando a gente pega um paciente que é TDAH e a gente pega o irmão biológico dele, gente, é irmão biológico que a gente fala porque a gente está vendo os aspectos genéticos do TDAH. Então, a gente tem uma criança com TDAH e pega o irmão biológico. 30% desses irmãos têm TDAH. 30%. Fator genético importante. Isso. Né? Então, é importante para o pessoal que trabalha na clínica, né? Fez diagnóstico de uma criança, tem irmão, né? Orientada essa mãe, prestar atenção se tem algum sintoma. Eventualmente, levar para um psicólogo, avaliar, né? Para ver se essa criança tem. E aí, quando a gente avaliou os pais, então, o filho tem TDAH. A criança tem TDAH. 18% ali dos pais tinham TDAH também. E isso é importantíssimo na clínica, Wesley, por quê? Quando eu estou orientando um pai sobre a medicação e tudo mais, eu oriento também toda essa parte do transtorno. Tudo que eu estou explicando para você, eu explico com um grau mais de facilidade na linguagem, né, lógico, para os pais. E muitos deles, às vezes, se identificam com o transtorno. E eu encaminho para um outro colega, ou eu mesma atendo, se eu puder, o pai ou a mãe. Por que é importante a gente tratar esses pais? Porque esse pai que tem TDAH e vai cuidar da criança com TDAH... Exatamente. Ele esquece a medicação do filho. Exato. Ele esquece o dia da terapia. Exato. E ele não segue as orientações do psicólogo. Porque na infância, teve um estudo que eles colocaram infância até os 9 anos. As orientações para os pais era mais importante do que aplicar TCC na criança. Ou seja, você mudar o ambiente da criança, que é um ambiente que a criança fica ali basicamente os 7 dias da semana, era mais importante do que fazer a psicoterapia na infância. A intervenção no ambiente era mais importante que na criança. Exato. A influência do ambiente era mais importante do que a terapia específica ali na criança. Então, a gente tem que sempre estar pesquisando ali de crianças que têm o diagnóstico, de ver se tem algum dos pais que tem também. Inclusive, muitos adultos vêm em consulta por conta disso. Meu filho tem, eu fiquei com medo de ter também. Né? Não é algo determinante, eu sempre falo isso, né? A genética não é determinante, mas é interessante as pessoas saberem o quão essa herdabilidade do TDAH é importante. E essa barrinha dos pais ali provavelmente está subestimada, considerando que um tempo atrás o TDAH mal era diagnosticado por ter outros nomes, né? E a gente está falando de pais, então quem sabe novos dados mais para frente devam até mostrar um pouco mais de prevalência de TDAH nos pais, por conta de a gente ter aprimorado o diagnóstico, porque os pais, muitos viveram numa época que não era TDAH, né? Eram aqueles outros nomes. Não sei se eles corrigiram isso pela literatura anterior. Sim, então até os estudos que eles fizeram com gêmeos foram muito conflitantes e por isso que não tem dados mais recentes, porque esse estudo, por exemplo, é de 2000. E aí a gente já teve uma mudança do critério diagnóstico que foi dos 12 anos para os 7 anos. Então, assim, com certeza isso está subestimado, sim. Mas legal, bem interessante. E outra coisa que é importante, né, quando a gente vê pacientes na clínica com TDAH, é comum ter um tio esquizofrênico, ter uma tia bipolar, porque no aspecto genético existe uma sobreposição bastante importante entre TDAH, transtorno bipolar e esquizofrenia. E aí é interessante, Ezio, que quando a gente estuda na biologia no ensino médio, a gente vai fazer aqueles exercícios de biologia. É um gene responsável pelo olho azul, um gene responsável pelo olho castanho. E a gente, às vezes, carrega no nosso imaginário que existe um gene que corresponde a cada doença. E não. O TDAH, assim como os outros transtornos psiquiátricos, é uma doença poligenética, no sentido que existem vários genes e precisa de uma variação genética que combinada entre si, que combinada com o ambiente, que vai aumentar o risco da criança desenvolver o TDAH. Então, não existe um gene do TDAH, são vários genes que eles já sequenciaram, né? Aí, na próxima imagem,
a gente vê essa questão mais neurobiológica, né? Pensando assim, por que a criança tem TDAH, o que acontece no cérebro da criança, né? Eles fizeram... Nossa, esse estudo é lindo, assim, porque foi um N super expressivo, assim, e eles conseguiram ver, assim, esse atraso na maturação cerebral das crianças, principalmente no córtex pré-frontal. A gente sabe que a maturação cerebral ela acontece no sentido póstero anterior, né? Então, occipital até o pré-frontal. Ou seja, a área mais importante nossa do controle inibitório, de controle das funções executivas, é o que acaba sendo a última a ser desenvolvida. E aí, quando eles fizeram esse estudo, eles acompanharam crianças de 7 aos 13 anos e foram fazendo ressonâncias magnéticas sucessivas nessas crianças, né? Aí, o que eles perceberam, né? Essa criança de 13 anos, né, o de cima é o que tem TDAH e o de baixo são as crianças neurotípicas ali do grupo controle. O cérebro dela se assemelha em relação ao desenvolvimento à criança neurotípica de 8 anos. Então, é como se a criança tivesse um atraso na maturação de 5 anos. Peraí, a criança com TDAH com 13 anos... ela tem um cérebro próximo a uma criança do ponto de vista de neurodesenvolvimento. Do de 8. Do de 8. Pelo estudo. Aí na imagem, para o pessoal acompanhar, quanto mais escuro, mais desenvolvido. Né? Então você vê que no TDAH, olha, compara dos 7 anos, a imagem, 7 anos do TDAH com 7 anos no roxinho ali, da criança neurotípica. Já está bem mais completo, né? Exato, é muito diferente. Então, por isso que às vezes algumas mães, né, vêm com a criança, vêm com o adolescente e falam, nossa, mas ele tem um comportamento muito infantil. Mas se a gente for ver, ele tem um cérebro mais infantilizado mesmo, no sentido do ponto de vista do desenvolvimento do cérebro. E isso só para as mães não ficarem preocupadas. Esse cérebro vai amadurecer também. A gente está falando de um atraso do tempo, né? Vai demorar mais tempo para essa criança ter o cérebro totalmente amadurecido. Só que isso é importantíssimo porque a gente compara essa criança com 7 anos TDAH com a criança com 7 anos neurotípica dentro de uma mesma sala de um primeiro ano. Exatamente. Em que ela tem que aprender a ler, escrever, somar. É o que eu ia falar, perante a sociedade as duas são iguais, né? Exatamente. Você vê o tamanho assim da criança, sabe que tem a mesma idade. Bota na mesma sala, cobra as mesmas coisas, exige as mesmas coisas, exige o mesmo comportamento. Aí você imagina essa criança com 13 e com um cérebro em termos de neurodesenvolvimento de 8 convivendo com outras de 13 e sendo avaliada como se tivesse 13. E ela está num atraso de desenvolvimento, que é natural do curso do problema que ela tem, da doença que ela tem. É um problemão, né? Aí que começa a surgir aquilo que você falou. A adolescência começa, aquela curvinha dos transtornos de comorbidade, aquela curvinha de comorbidade começa a subir, porque a pessoa começa a ter os amiguinhos, a se expor, a precisar apresentar um trabalhinho na escola, a precisar ler o livro, a estudar para a prova, ser avaliada em contextos institucionais, tem provinha, tem não sei o quê, e ela começa a se sair mal, tem dificuldade de gerenciamento das tarefas. E, obviamente, começa a gerar série de problemas, né? Sem falar dos problemas sociais que a criança vive, né? E ela tem uma sensação de não pertencimento, porque parece que ela não combina com todo mundo. Exatamente. A galera tá falando uma coisa que parece que para mim não é tão interessante. Exato. Então, ela fica com uma sensação não só de desamparo em relação à família, às vezes, né? Porque às vezes tem algum pai TDAH que ela se sente desamparo por negligência, né? Também. Mas também não se sente parecido com os pares. E olha que ambiente propício para uso de substância. Sim. Você está isolada de ponto de vista social, que é um puta problema. A gente sabe que do ponto de camundongo, rato, macaco, pega um mamífero e isola ele, você mata o bicho. Inclusive, no laboratório a gente tinha um protocolo antigamente que chamava de estresse crônico imprevisível, que envolvia botar o animal em baixas temperaturas, criar um contexto estressante para estudar a neuroquímica envolvida com estresse e depressão. E um dos protocolos era deixar em isolamento. E o comitê de ética começou a banir isso. O comitê de ética diz, não, quer botar o bicho no frio? Pode botar. Quer mudar o ciclo claro e escuro? Pode fazer. Por conta de pesquisa e necessidade de fazer. Ninguém gosta de fazer isso, tá, pessoal? A gente precisa, infelizmente, por enquanto. Agora, isolar o animal socialmente a gente não vai deixar, porque é muito deletério. Aí você imagina uma criança, um adolescente, um pré-adolescente se isolando por conta de não conseguir interagir no grupo. Ele já tem um cérebro com desenvolvimento atrasado e, portanto, ele é muito mais impulsivo. Cara, é um mar de... Se tem um ambiente que proporciona o uso de substância,
é muito pouco provável que a pessoa não vai experimentar. Sim, propicia, né? Exatamente. Extremamente vulnerável. Uma criança extremamente vulnerável. O professor Rui Prediger, não sei se tu chegou a ver o podcast com ele, ele é um professor da UFSC que, formou 70 doutores já, o cara é um professor livre docente, alcançou, quem não sabe, livre docência é o topo da carreira acadêmica, principalmente professor. E ele estudou por muitos anos Parkinson e Alzheimer, estudou por muitos anos TDAH, fechou a linha de pesquisa na época em TDAH e agora ele descobriu que o filho dele tem. E aí ele reabriu todas as linhas de pesquisa no laboratório dele para estudar TDAH. E ele comentou aqui que está vendo alguns dados na literatura mostrando que o tratamento nessa época, com Ritalina, com psicoestimulante, reduz bastante a chance de o adulto começar a usar substância. Porque você meio que ajuda o cérebro a ter os níveis reestabelecidos de neurotransmissores que precisam e o adolescente fica muito menos propenso a utilizar a substância. Então os pais que estão assistindo não tenham medo do medicamento. Na verdade, o medicamento vai proteger o filho. Vai proteger. Isso que eu falo quando a mãe pergunta, nossa, mas meu filho vai ficar dependente da medicação? Exatamente. Não, ele tem chance de ficar se não tomar. Exatamente, porque se essa pessoa que não teve contato com a medicação tem um contato com a cocaína, por exemplo, principalmente, que vai fornecer um aporte dopaminérgico que lhe falta, essa pessoa ela tem a chance de dependência muito maior do que dos neurotípicos, né? E apesar da gente ter essa diferença, Wesley, exames de imagem, né, que isso aí é um estudo, lógico, exames de imagem não tem nenhuma alteração sugestiva de TDAH, porque já colocaram, o volume cerebral do paciente TDAH, ele é menor do que os pacientes do grupo controle. Mas não conseguiram chegar num... não tem um marcador. Não tem um marcador. Exato. Então, a gente não pede exame de imagem para diagnóstico de TDAH, a não ser que a gente queira excluir causas orgânicas. Então, a gente está com suspeita de um tumor na hipófise. A pessoa caiu um tombo e quebrou a cabeça na infância. Teve um TCE na infância. A gente precisa investigar. Aí a gente faz exame de imagem. Mas a gente não faz para diagnóstico. Inclusive, teve um estudo que eu não trouxe, que eu fiz essa aula em agosto para a BeHealth, eu não trouxe esse, que eles fizeram um estudo do PET scan, que mede justamente que é uma glicose, né, marcada ali, né? E eles mostram que como o metabolismo do TDAH na região pré-frontal está diminuída. Ou seja, é como se o cérebro do TDAH gastasse menos glicose na região pré-frontal. Tá usando menos, né? Está usando menos no PET scan. Isso é bem interessante na pesquisa que eles fizeram também. Então, assim, basicamente o diagnóstico do TDAH, ele é estritamente clínico. Ele é feito pela entrevista do psicólogo, do psiquiatra, do neurologista. Então, eu falo esses 3 profissionais... E aí, às vezes, vem as críticas. Nossa, mas o médico de saúde da família pode fazer o diagnóstico? Qualquer médico pode fazer o diagnóstico. Acontece que a gente sabe que os psiquiatras, os neurologistas e os psicólogos, eles são os profissionais da saúde mental que mais conhecem também as comorbidades. Então, por isso que eu falo que são esses os profissionais que deveriam fazer o diagnóstico do TDAH. E assim, eu diria até que para dar um diagnóstico firme, assim, falar para a pessoa, você tem TDAH, eu diria que tem que ser um psiquiatra, um psicólogo, um neurologista que manja. Sim, que tenha... O cara é especialista em terapia comportamental dialética para tratar borderline, sei lá, não se afundou em TDAH, eu encaminharia. Wesley, encaminharia. Falei, não é minha praia, não vou. É uma responsa gigantesca. Você vai botar um TDAH na... porque assim, os testes, na verdade, que a gente tem, assim, a avaliação neuropsicológica, por exemplo, eu fiz uma live com o Fábio faz 2 semanas. Ela é uma avaliação que ela é complementar à avaliação clínica, né? Nenhuma avaliação neuropsicológica vem ali no final, não, o paciente tem tal coisa. Exato. Não, os testes são sugestivos. Eu diria que é quase um tira-teima, né? Você tá meio na dúvida ali, às vezes a avaliação pode te dar uma orientação mais... uma orientação para tirar a teima do que você já imaginava. Mas não fecha nada, né? Não é... Exatamente. E serve para os casos que ou a gente tem dúvida diagnóstica ou são quadros que têm sintomas muito diversos, assim, com muita comorbidade, então está um pouco sujo. Então, a avaliação neuropsicológica serve como guia também. Ou quando a gente realmente precisa, assim, não, parece que essa criança também tem um déficit intelectual. Tem algo cognitivo que seja superior ao TDAH. Perfeito. E aí a gente pede essa avaliação neuropsicológica como uma forma de clarear para a gente, né? Então, essa avaliação a gente pede
como uma forma de ficar mais claro para a gente. Não existe ainda um marcador biológico, né? Infelizmente. A gente está muito... até saiu um para transtorno bipolar, que está em estudo, que parece que eu acho que vai ser o primeiro a sair, vai ser do transtorno bipolar. Mas ainda não temos um exame ali sérico, né? Que a gente fala, não, positivo, né? Seria bom que a gente tivesse igual a gente tem para doença infecciosa, né? Covid positivo, tem o exame. A gente não tem ainda. Então, o que a gente usa são escalas e anamnese, né? Eu até trouxe. É a próxima imagem. Pode passar. Uma das escalas que a gente usa, que chama SNAP-4, que essa aqui é para pais e professores. Olha que interessante. A gente tem ali os 18 critérios do TDAH e eles colocam os critérios também do TOD, né? Que é descontrolar, discutir com adulto, faz coisa de propósito que incomoda outras pessoas, que são os últimos critérios ali da tabela. Culpa os outros, é raivoso, é rancoroso, isso aí é de TOD. Por que a gente manda essa escala? Porque eu quero saber dos 2 principais adultos que convivem com essa criança, então da mãe e, por exemplo, o pai trabalha fora, vê só no final de semana. Quero saber desse pai. Porque eu quero ver a visão que esse pai tem dessa criança, se é a mesma que a mãe. Porque tem visões assim, que parece que fez de outro filho. Então, são pessoas que não estão conseguindo ver essa mesma criança. E ver como que essa criança é na sala de aula. Porque se for muito diferente, a gente está falando sobre manejo ambiental. Porque se a criança em casa ela é muito hiperativa e ela tem muitos sintomas de oposição, e aí chega essa escala do professor para mim, e a criança se comporta bem na escola, então eu estou falando de uma falta de regra em casa. Então, antes do diagnóstico da infância, eu preciso de um relatório escolar sobre como que essa criança socializa, como essa criança se comporta em classe, como que essa criança se comporta nos momentos de lazer ali dentro da escola, no recreio, na educação física. Eu preciso do relatório e eu preciso dessa escala, que é o que é preconizada em qualquer lugar do mundo, né? A gente usa essa escala e é interessante quando a gente percebe muita discrepância. Então, assim, o diagnóstico de TDAH na infância, além de ser difícil, a gente precisa dessa avaliação e muitas vezes, dependendo do que me trazem nessa escala de pontuação, eu preciso ligar para a professora e para a psicopedagoga da escola. Então, assim, não é uma consulta de 15 minutos. Exato. E você precisa ter uma disponibilidade para falar com os profissionais que veem essa criança no dia a dia. Então, tratar TDAH na infância é trabalhoso para o profissional. Vai falar, não vou falar com a escola. Você tem que falar com a escola. Essa criança fica mais na escola do que em casa acordada. Perfeito, né? Exatamente. E num adulto, pode passar. Uma das escalas que a gente usa é o DIVA 5, né? Que é esse ainda do DSM-5. Mas é uma das escalas, e eu coloquei ele aqui justamente porque eu sei que você tem uma audiência grande de psicólogos aí, até para orientar, porque é uma escala, é uma entrevista que o próprio paciente preenche. Então, eu gosto de dar para o paciente preencher e ele comentar embaixo, para ele pensar. Porque, às vezes, na consulta, às vezes a pessoa se sente pressionada ali nas perguntas. E em casa, ela consegue pensar melhor. Porque ele vai... Esse é do adulto, né? Então, por exemplo, esse eu coloquei só o critério A, que é o critério de comete erros por distração. Aí tem exemplos na idade adulta e tem exemplos na infância. Porque se esse adulto não tem nenhum critério na infância, a gente não tem que pensar em outra coisa, não é só TDAH. E aí, quando essa pessoa faz essa entrevista em casa... Eu tive um paciente que colocou essa semana que toda a prova que tinha verso, ele zerava o verso, porque ele não conseguia ver que tinha questão no verso. Ele entregava e é um critério do comete erros por detalhes, porque ele não conseguia nem prestar atenção de distração mesmo, que tinha... Ele esquecia de olhar o outro lado. Fazia só o que estava na frente e já entregava. Olha só. Então, isso os pacientes trazem nessa entrevista, que é uma entrevista estruturada. Só isso faz diagnóstico? Não. Porque isso aqui eu estou fazendo diagnóstico de TDAH, mas e todo o restante? Né? Então, não basta só um tipo de entrevista para a gente fazer essa parte do diagnóstico. Aí eu acho que o próximo a gente já vai falar sobre tratamento. Pode entrar. Eu tô... Depois eu venho minhas perguntas. Próximo. Esse aí a gente já falou? Isso. Aí do tratamento, o padrão ouro assim, que a gente segue, né? A primeira linha de tratamento é psicoestimulante. O psicoestimulante no Brasil, a gente tem o metilfenidato, né, que é a Ritalina, e a lisdexanfetamina. A Ritalina, quando os pais perguntam o que é seguro,
Não sei se você sabe, assim, porque eu não sabia essa informação. Ela começou a ser, né, foi liberada em 1954. É muito antiga. Aqui no Brasil já? Não, nos Estados Unidos, né? E aí o farmacologista que fez, né? Ele, na verdade, ele queria uma medicação que fosse estimulante para a esposa dele, chamada Rita, ter performance maior no tênis. Olha só. Então, cara, foi um psicoestimulante que foi colocado ali para aumento de performance mesmo. Para doping, um doping esportivo. E aí, a partir de 1960, que eles começaram a fazer teste com a Ritalina para teste terapêutico. Começaram a dar essa Ritalina para os pacientes com TDAH na infância e viram assim, uma melhora impressionante tanto dos sintomas de desatenção quanto da hiperatividade. Então, a Ritalina tem sido usada para TDAH desde 1960. Caramba, é bem antiga mesmo. É bem antiga. Aí, essa Ritalina, que a gente coloca Ritalina porque é o nome mais... O nome comercial, o nome comercial mais famoso, né? Tem outras marcas também. De 10 miligramas, que é de liberação imediata, ela tem um pico em 1 hora e ela dura 4 horas. Ela dura 4 horas só. Então, para que a gente usa essa Ritalina? Para crianças que estudam só de manhã, então precisam de um período curto ali da ação do psicoestimulante. Aí, no caso, à tarde, a criança não toma. Aí, à tarde, às vezes, a criança, assim... Vamos falar de uma criança de 7, 8 anos, que ela não tem tanta tarefa, né? Então... Pois é, mas aí, só pra galera sacar, o psiquiatra recomenda a utilização do psicoestimulante em momentos de demanda. Demanda. A criança não vai tomar à noite pra ficar assistindo TV. Exatamente. Então, essa criança, por exemplo, estuda à tarde. Vai tomar Ritalina meio-dia. Entendi. Né? Então, ela tem um curto tempo de duração. E a gente usa a Ritalina no adulto ou como início de tratamento, assim como teste terapêutico mesmo, ver como que ele vai reagir, até porque é uma medicação muito mais barata. Então, é uma medicação ali de 30, 40 reais, ela é mais barata. E para pacientes que estudam no período noturno. Então, daria para a gente administrar essa Ritalina, por exemplo, 5 horas da tarde. E, claro, lógico que eu sempre falo isso com muito cuidado, gente, porque eu estou falando de pacientes que estão graduando à noite e que é para um período limitado. 4, 5 anos de graduação e vai parar. Porque o ideal seria que o psicoestimulante ficasse apenas cedo, até 6 horas da tarde. Mas a gente também usa Ritalina para quem tem faz a faculdade à noite. E aí a gente tem duas outras fórmulas da formulação aí do metilfenidato, que é a Ritalina LA, e que ela tem uma cápsula de liberação modificada, porque ela, na verdade, ela tem 2 picos de ação. Então, ela tem uma meia-vida em 4 horas, depois ela tem outra meia-vida em 4 horas. A mesma cápsula? A mesma cápsula. É um sistema de liberação mesmo, modificado. E aí é interessante para crianças que estudam em 2 turnos ou adultos que têm bem delimitada a hora do almoço ali, que se adaptam bem à Ritalina LA. A pessoa toma de manhã, no almoço dá aquela baixada e depois ela nem precisa tomar de novo, aumenta. Exato, aumenta já. Mas assim, tem 2 picos. Qual que é o problema do pico da Ritalina, né? Ela pode dar uma ativada maior, assim, dar assim, uma acelerada, né? Então a pessoa sente que, às vezes, a pessoa com a Ritalina sente que ela ficou mais ansiosa. Por conta da taquicardia, muitas vezes, e tem aquela sensação subjetiva de ansiedade. Eu, particularmente, prefiro, em vez da Ritalina LA, o Concerta, porque ela tem essa liberação prolongada, mais contínua. E ela não tem esse pico de ação. E muitas vezes o paciente fala, assim, é um termo até que o pessoal usa quando faz uso de substância, né? Quando faz uso de droga. Nossa, a Ritalina bateu. E muitos falam que dá bad no final do dia também. Exato, porque ela cai muito rapidamente. Você vê até na curva, né? Ela cai mais rápido. Já o Concerta, o efeito vai diminuindo de uma maneira gradativa. E tem a vantagem de durar 12 horas. Então, se a gente pega um adulto, né, que trabalha, ou, por exemplo, um adolescente tem aula de manhã e à tarde, ou faz inglês à tarde, faz alguma aula que precisa também, a gente prefere o Concerta, porque ela tem essa liberação prolongada, sem pico, e inclusive é uma das medicações que a gente mais usa para pessoas que têm risco de uso de substância. Então, um paciente que já foi usuário de cocaína, eu não quero nada que dê pico nesse cara. Porque ele pode gostar desse pico. Ele não pode sentir o high, né? Exato. Tem que ser um negócio mais gotejado. Tem que ser uma coisa mais gotejada. Então, a gente prefere o Concerta nesse sentido. E o Venvance é mais novo, ele é de 2007. A patente dele no Brasil era para ter caído esse ano, eu não sei por que não teve ainda outra marca que fez o Venvance. Porque eles tiveram uma sacada da indústria, em que o Venvance tem o Venvance e o Juneve, mas é da mesma empresa. Por que eles fizeram 2 nomes?
Porque o Venvance foi feito propaganda para os psiquiatras e neurologistas e o Juneve para os endocrinologistas, para transtorno de compulsão alimentar. Então é a mesma fábrica e eles só colocam um nome diferente. Mas o que pegou foi o Venvance, né? O que pegou foi o Venvance. O Venvance, assim, qual que é o problema do Venvance, assim, que eu vejo a questão de acessibilidade, né? Assim, o de 30 miligramas custa em torno de R$380, né? A gente está em novembro de 2023, talvez você esteja vendo no futuro. E tem outras marcas, já barateou, tomara que sim. E o Venvance, ele tem pouca formulação, né? 30, 50 e 70. Então, muitas vezes a gente tem que mandar a receita de 30, o paciente tem que remanipular esse Venvance para 10 miligramas. Entendi. Para começar com uma dose mais baixa. E o Venvance, ele tem essa vantagem também, assim como o Concerta, de uma liberação prolongada, contínua, sem pico. Porque ele é uma pró-droga, né? Na verdade, ele é um pró-fármaco, né? Aí ele no intestino, ele vira a D-lisdexanfetamina. Então, demora um pouquinho essa absorção, não tem esse pico igual da Ritalina. E o Venvance, em alguns estudos que eles fizeram, eles colocam o Venvance como efeito superior ao metilfenidato. Pode passar. Por conta de novidade tecnológica mesmo, sim? Por conta de ser anfetamina. Então, nesse estudo que eles fizeram, o tamanho de efeito ele coloca anfetaminas, mas seria no Brasil seria o Venvance, né? Um efeito superior aí ao metilfenidato, a tomoxetina e a bupropiona. E esse tamanho de efeito, assim, de 0,79 é uma coisa, assim, incrível. A gente não tem isso com nenhum antidepressivo. Então, realmente é muito eficaz, assim, muda muito o curso da doença, né? E aí, lógico que a gente lida com algumas desinformações relacionadas ao Venvance por ser uma anfetamina, né? Além de, por exemplo, comparar o Venvance à cocaína, por exemplo, né? O Venvance é uma medicação, foi estudada, foi liberada pelo FDA primeiro, depois foi liberada pela Anvisa. Tem uma liberação controlada, não tem pico. Exato. Né? E o Venvance, você sabe que toda vez que você compra o Venvance, é o mesmo. Exato. É né? Venvance que tem ali mesmo, né? É a substância que tem ali mesmo. E aí, quando a gente fala sobre droga, primeiro que você não tem segurança nenhuma do que você está ingerindo. E segundo que a gente tem um pico de ação da cocaína muito rápido. Inclusive, quanto mais o pico e mais rápido a queda, mais fissura dá. Por isso que o crack dá muita fissura por conta disso. Tamanho de efeito muito rápido, acaba muito rápido, gera fissura. Então, por favor, gente, não comparem a anfetamina com o Venvance com a cocaína, porque não tem nada a ver. E essa desinformação, às vezes, fazem com que as mães, por exemplo, não queiram dar o Venvance para a criança. Você vê bastante isso no consultório? Vejo muito. E, Ju, a questão de automedicalização, cara. A galera que toma Venvance por conta própria sem ter TDAH. Então, é complicado porque a gente está vivendo uma cultura assim da produtividade, né, com aquele discurso de estuda enquanto eles dormem, né, não descanse, né, e é complicado porque as pessoas estão usando, eu falo que é um doping acadêmico, né, como se fosse produzir mais. E isso é uma enganação tão grande. E onde que está o problema do Venvance para estudo e para aumento de performance? Porque a pessoa ela tem uma sensação de que ela está rendendo mais. Ela tem uma sensação que ela está estudando melhor. Ela tem todas essas sensações. Só que, na prática, quando eles fizeram estudos assim, eles colocaram essas pessoas para fazerem provas, para ver se realmente essa pessoa está aprendendo mais, o neurotípico, eles não tiveram resultado superior ao grupo controle. Capaz de só aumentar a ansiedade ainda e piorar, né? Piorar sono, sei lá. Então, o que eu explico para todo paciente é o seguinte, se você não tem TDAH, então, né, a gente não tem TDAH, a gente já tem um nível ótimo de dopamina funcionando, que é o que a gente precisa para a gente ter foco naquilo que a gente precisa fazer. Se eu coloco uma medicação, então, se eu coloco uma droga que aumenta esse meu nível ótimo, na verdade, eu não vou funcionar mais da maneira que eu deveria. Exato. Porque eu vou ficar, na verdade, mais ansiosa, não vou ficar mais motivada. Então, quem faz o uso do Venvance sem o diagnóstico experimenta mais efeitos colaterais do que qualquer outra coisa. Porque se eu pego um paciente que usa o Venvance porque tem TDAH, o que ele mais me fala é que acalmou a mente dele. Fecharam-se as abas do meu cérebro. Agora parece que está tudo silencioso. Se eu pego uma pessoa que faz uso do Venvance sem o TDAH,
nossa, eu tô acelerado, parece que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não consigo dormir. Então, assim, até a sensação que a pessoa tem pós-uso fala muito sobre se ela tem um diagnóstico. Quando eu passo o Venvanse para um paciente, o paciente chega muito pior, agitado, ansioso, falando que não melhorou nada, eu começo tudo de novo, eu começo a questionar meu diagnóstico. Porque o teste terapêutico, ele funciona dessa maneira, né? Você dá a medicação e vê como que a pessoa funciona com a medicação. Então, tá bem complicado isso, viu, Wesley? Ô, Ju, e assim, a questão de... Volta naquele outro gráfico aí, Gabs. A questão de diferença de droga, a pessoa, o profissional da psiquiatria, ele optaria por dar uma substância diferente para o paciente de acordo unicamente pela liberação e pelo jeito que a substância atua, ou existe uma indicação a depender do TDAH? Um cara com hiperatividade tem uma indicação mais para Ritalina ou menos para o Venvanse? Como é que é? Então, depende muito. Tem alguns escritores assim da parte da psiquiatria da infância e da adolescência preferem iniciar pelo metilfenidato, mas pela questão do tempo de ação da medicação. Se a gente pega os guidelines americanos, eles começam todos com a lisdexanfetamina. Com o Venvanse. Eles colocam como superior à Ritalina mesmo. Então, assim, no Brasil a gente não tem um protocolo, assim, já é seguro a partir dos 6 anos, a gente já começa a usar o Venvanse, mas nessa questão de manipular com doses um pouco inferiores, né? Mas a gente percebe esse receio maior da família com anfetamina do que com o metilfenidato. Provavelmente da internet, né? Deve ter lido coisas que não tem nada a ver e ficou com isso na cabeça. E é delicado, até dá pra entender, né? Você vai dar um medicamento pro seu filho e tal, a pessoa pode ter ali uma dificuldade de digerir bem essa informação quando leu alguma coisa na internet. Sim. Aí qual que é a diferença, né? O metilfenidato, independente da liberação, o metilfenidato, ele inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina. Uhum. Ou seja, a gente tem mais noradrenalina e dopamina disponível na fenda sináptica. O Venvanse, além dessa inibição, ele aumenta a produção de dopamina dentro do neurônio pré-sináptico. Entendi. Então, ele não aumenta só a disponibilidade de dopamina pela inibição de recaptação. Ele também aumenta a produção. Então, por isso que ele tem um tamanho de efeito maior. E vai chegar no Brasil em janeiro de 2024 agora, a atomoxetina, que é uma medicação que tem nos Estados Unidos desde 2003, foi liberado pela FDA em 2003, está chegando no Brasil aí com 20 aninhos de atraso. Qual que é o nome? Atomoxetina. Comercial. Qual que é o nome que vai vir no Brasil? Atenta? Que ou nome, Atenze? Hein? Que belo nome. Atenta. Eu acho que vai vir no Brasil pelo Atenta, que eu ainda nem recebi o representante, mas eu acho que é Atenta. Que tem uma Ritalina que chama Atenze, por isso que eu estou em dúvida se é Atenta ou Atenze. E aí lá nos Estados Unidos é bem usado e tal? É bem usado. Qual que é a diferença? Ele não é um psicoestimulante. Ele é um inibidor seletivo de recaptação só de noradrenalina. Tem até na próxima imagem, que tem o estudo comparando. Olha lá, a atomoxetina está lá. Ele é só um inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina. E aí ele tem um efeito secundário na dopamina. Ele não inibe de maneira seletiva a dopamina. Então, ele é considerado assim, uma primeira linha para pacientes com comorbidades com ansiedade. Eu imaginei que sim também é. Porque como ele não tem esse efeito dopaminérgico, assim, de ativação, seriam mais indicados para pacientes com essas comorbidades. E qual que é a vantagem? Por exemplo, pacientes que têm Tourette, né? Síndrome Tourette, tem tics e tudo mais. É muito difícil, você coloca o psicoestimulante, piora o tique. Então, a atomoxetina seria indicado. Pacientes autistas que pioram irritabilidade com anfetamina ou com metilfenidato. A atomoxetina vai ser uma opção terapêutica. Então, assim, todo mundo que vem fala, ai, doutor, quanto que eu vou tomar? Eu quero experimentar a atomoxetina, né? Como se fosse algo experimentável, assim. Não vai salvar o TDAH, não é isso. É mais uma ferramenta, né? É mais uma ferramenta, mais uma opção, porque no Brasil a gente tem a bupropiona, que a gente usa também. A venlafaxina também é uma opção, a mipramina, uma medicação mais antiga a gente usa. Então, tá vindo uma nova opção, pensando nesses pacientes que têm TDAH com comorbidades que pioram com o uso de psicoestimulante. Né? Mas assim, o padrão ouro vai continuar ali sendo, a primeira linha de tratamento vai continuar sendo o Venvanse e o metilfenidato. E o Venvanse, imagino que tem até uma decisão clínica importante, que é o preço, né? O Venvanse, assim, o Venvanse e o Concerta são parecidos no preço, mas preço de R$380, então coloca na conta, Wesley, R$380 por mês,
contínuo, né? Esse paciente vai tomar todos os dias. Vamos falar que essa pessoa está com um psicólogo com uma sessão de R$200, que é o que é preconizado ali pelo CFP como valor mínimo de uma sessão de psicólogo. Então, R$800 por mês de psicologia. Vamos colocar a consulta com psiquiatra uma vez a cada 3 meses de R$500. Então, estou falando de um tratamento que vai girar em torno de mensal R$2.000. Então, assim, é um tratamento caro quando a gente pensa no... O SUS disponibiliza alguma coisa? Então, teve uma portaria desse mês, de novembro, para colocar a Ritalina como uma medicação de distribuição obrigatória de graça. Mas nem para as crianças hoje em dia? Tem que fazer um protocolo de alto custo. O protocolo de alto custo, assim, é super burocrático. Você tem que fazer um monte de papel e demora cerca de uns 3 meses para começar a medicação vir. Então, é um jeito que atrasa muito o tratamento, né? Tem muita gente que desiste. Porque é barato, né? Pro Estado não ia sair. Sim. Aí tem algumas cidades... eu sei que no estado do Rio de Janeiro era liberado a Ritalina. Tá no arsenal ali medicamentoso do estado. E a galera paga como, sei lá, homeopatia, umas práticas que não tem função nenhuma e não bota Ritalina. O que é mais provado que a evidência, esse quadro já provaria ali. Eu acho que está na votação do Senado já. É um projeto para tornar a Ritalina amplamente. Agora, o Venvance, eu não tive nenhum paciente que conseguiu pelo SUS. Não, assim, na minha prática clínica, não tive nenhum paciente. Ó, que pelo SUS eu atendi mais de 5.000 pessoas. Não tive nenhum que conseguiu o Venvance, só o metilfenidato mesmo. Então, ainda é um tratamento que é difícil por conta da questão do custo da medicação. Considerando assim que existe uma, entre aspas, janela de oportunidade de tratamento que a infância e a adolescência, considerando, digamos que uma forma de prevenção de comorbidade, é uma pena não ter isso amplamente distribuído pelo Sistema Único de Saúde. E até nessa parte, quem estuda essa parte de neurobiologia, coloca que a recaptação a proteína que é responsável por se ligar à dopamina e fazer essa recaptação da dopamina para o neurônio pré-sináptico, ela está muito ativa. Então, ela recapta muito. Então, por isso que o tratamento é tão eficaz, porque está deixando mais dopamina, mais noradrenalina, justamente de um circuito ali sináptico que justamente que recapta demais. Então, assim, o tratamento medicamentoso ele é muito necessário. Né? Quando eles fizeram um estudo, acho que está no próximo, comparando, né? Esse estudo foi um estudo muito importante, assim, randomizado e tudo mais. Eles compararam o tratamento medicamentoso, o tratamento comportamental, né? Isso foi feito com crianças. O tratamento combinado e o tratamento comunitário, né? Isso mostrou que a medicação ela foi superior ao tratamento psicoterápico isolado, foi superior ao tratamento comunitário, e o tratamento combinado seria o que a gente tem de melhor, o ideal, né? Que é o tratamento psicoterápico junto com o uso da medicação, principalmente nos adultos. Por conta dessa questão das crenças, da autoestima. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, assim, a psicoterapia junto com o tratamento medicamentoso. Eu vi que o Fábio falou aquela vez ali que o sintoma que mais acompanha é a baixa autoestima e me chamou bastante atenção também. Porque durante a vida o paciente com TDAH passa por diversas situações onde ele tem a sua autoeficácia reduzida, a sua autoestima reduzida, e ele acaba se colocando numa posição de inferioridade frente às outras pessoas. Alguns conseguem se sair muito bem, né? Alguns conseguem ter esse manejo, essa flexibilidade comportamental, mas a maioria aí está sujeita a ter esse problema de autoestima. Como é que você vê você que trabalha com paciente com TDAH e está na clínica BeHealth ali com psicólogos e tal, a diferença entre um paciente com TDAH que fez ou não psicoterapia? Não é completa, assim, Eslen, porque assim, existe a questão, porque a medicação, ela ajuda na questão dos sintomas. Então, assim, o paciente ele vai conseguir, por exemplo, terminar o relatório que ele nunca terminava. Mas a medicação não vai fazer com que esse paciente queira apresentar esse relatório para uma mesa de 20 pessoas. Exato. Então, assim, às vezes esse repertório comportamental que não foi desenvolvido durante toda uma vida, ele vai ter que ser desenvolvido num período curto ali. Né? No sentido para a pessoa ter uma melhora da qualidade mesmo. Então, o paciente muitas vezes vem com... Eu tinha um paciente essa semana, que é da BeHealth. Falou que ia terminar o relacionamento e tudo mais. Mas por quê? Por quê? A gente vai fazendo questionamento socrático até porque eu não sou boa o suficiente para ela.
Exato. O que é ser bom o suficiente para ela? Exato. Né? Então, a gente vê, assim, ele tá ótimo do ponto de vista da parte assim, do TDAH, ele tá bem. Tá manutenção de dose há mais de 6 meses. Mas e as crenças relacionadas a isso? Se ele não tiver o psicólogo junto com ele acaba terminando um relacionamento sendo que tá tudo bem. É procurando o problema onde não tem, justamente por conta dessas crenças. Eu não sou bom o suficiente, eu sou burro, eu sou incapaz, eu não vou dar conta, eu vou ser despedida a qualquer momento. E, de fato, quando a gente vai indagar, ele realmente já foi despedido em vários momentos. Ou ele já não terminou relações vários momentos por erros dele também. Então, assim, essa associação do tratamento psiquiátrico com o psicológico, ele é fundamental. Nesse caso aí, o seu paciente ele resolveu a parte de TDAH, mas o resto continuaria sendo danoso caso não tivesse um acompanhamento psicoterapêutico junto. Né? Exatamente. E às vezes a gente acha que é uma crença só em relação à produtividade, né? Eu sou insuficiente, eu sou burro, eu sou incapaz. E às vezes tem uma crença em relação a não ser amado, a não ser aceito. Né? Tem outras crenças também centrais, assim, relacionadas por conta do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu sempre, mas é sempre assim, 100% dos casos, eu indico psicoterapia associada. Eu indico. Porque esse paciente, ele esquivou a vida inteira, porque ele sabe que ele manda mal na prova, então ele não quer fazer o concurso que ele quer fazer, ele se contenta com menos, porque ele acha que aquele menos é o bom para ele. Então, ele precisa de alguém para puxar ele. Né? Ô Ju, você tem um curso sobre TDAH? Depois que você se especializou nisso, você abriu pra galera? Isso, eu fiz. Como é que faz? Fica aberto sempre? Eu abri agora em novembro e vou abrir em janeiro de novo. Legal, show. Isso. Então, quando sair esse episódio, a galera pode ir lá no seu perfil do Instagram, se eventualmente quiser. O que eles aprendem lá? Como é que vai ser estruturado? Então, a ideia quando começou a surgir mais pacientes com TDAH, eu fui buscar onde estava tanta desinformação, né? Aí eu vi, assim, 2 tipos de produtos digitais. Um grupo de produto digital eram cursos sérios de profissionais, em psicólogos, psiquiatras, aquele curso padrão em que tem o conteúdo ali para a pessoa assistir. Né? Direcionada para paciente ou para médico? Direcionada para paciente mesmo. E informações sérias. Só que não existia troca. Aquele curso ali que você compra e tem as 20 aulas ali. E um outro modelo que eu acho muito mais legal, que é onde existe troca, é a questão da comunidade, né? Que é exatamente a ideia do RD, por exemplo, né? Onde tem troca, onde a pessoa se sente pertencente àquilo, e tem troca de experiência e tudo mais. Só que essas comunidades, elas são lideradas, né, pelo menos das quais eu vi, por pessoas que têm o transtorno, mas que não são profissionais da saúde mental. Entendi. E aí isso é muito perigoso, né? Porque aquela pessoa, ela se diz especialista de uma área, mas que ela não tem o conhecimento básico, teórico ali, para ela estar seguindo. E às vezes tem testes de TDAH, então pessoas que não têm formação na área dando diagnóstico. E aí, nessa preocupação, eu falei assim, não, então, se eu tô achando ruim o que tem, eu vou fazer, então, algo que eu veja que faça sentido, tanto da parte teórica, de ter esse arsenal, essas aulas para as pessoas entenderem, né? Mais ou menos o que a gente fez, tá fazendo isso aqui agora, mas que também tem a questão da comunidade, de ter troca, tudo mais. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, não, tem a parte que eu domino, que é a parte da neurobiologia, da parte do medicamento e tudo mais. E tem a parte que, apesar de eu ser especialista em TCC, eu não aplico diariamente. Aí eu peguei 5 psicólogos da BeHealth, que são excelentes. E 2, inclusive, têm o diagnóstico de TDAH e tratam comigo. Então, entendem muito sobre o assunto, porque também vivem. E aí a gente montou várias aulas sobre todos os temas possíveis, assim. Então a galera que entra lá tem as aulas e tem a comunidade. Tem a comunidade, exato. Então tem aula mensal, que é ao vivo, assim, com o professor, comigo e com outro professor convidado. Então a pessoa tira dúvida. Tem o grupo no WhatsApp, que a gente troca informação ali, o pessoal, né, troca literatura, tudo mais, livro. E nas aulas tem os temas assim que precisa ter mesmo sobre conhecimento do transtorno, funcionamento. E eu coloquei alguns módulos, assim, por exemplo, relacionado a finanças. Então tem um consultor financeiro fazendo assim, um planejamento super básico, assim, para quem não consegue nem planilhar que conta que paga. Legal. Né, de como usar cartão de crédito, como lidar com as dívidas, coisa bem básica para o pessoal. Tem uma nutricionista que é minha paciente, é bodybuilder e tem TDAH, não faz tratamento com medicação, bodybuilder. Você sabe o que precisa de dedicação e motivação para essa pessoa conseguir subir no palco. Sim. E ela fala muito sobre a questão de rotina, de alimentação, de treino.
E tem os psicólogos da BeHealth que falam criança central, da história do TDAH, a importância da psicoterapia. Tem a Johanna, que é a psicóloga da BeHealth. Uma das primeiras. Exato. Foi escolhida por mim na época. E olha que a minha entrevista não é muito fácil. O marido dela tem TDAH. Então, ela fala sobre a parte de relacionamento. Que legal, olha TDAH. Que legal. Tem outra psicóloga que é da DBT. Então, ela tem outra linha de... Então, eu juntei a galera que eu sei que é boa, assim. E a gente está fazendo o Dominando TDAH aí. Legal. Maravilha. Como comunidade. Então, a galera que quiser e tiver interesse em conhecer o curso da doutora Ju, só ir lá no Instagram dela. Vai estar linkado aqui embaixo. O Matheus bota o Instagram dela aqui. E que, inclusive, cresceu pra caramba desde o primeiro episódio, né? Foi, cara. O pessoal gostou. Acho que o primeiro podcast bateu uns 220 mil. A última vez que eu vi, eu não vi depois. Tá mais já, eu acho. O pessoal gostou. É um dos que mais tem retenção aqui. O seu, do Sérgio Sacani. O do... mas do Sérgio é muito legal mesmo, Lincoln, né? O do Lincoln, o do Alex, o do Alberto, que falou sobre o universo, o do Fábio, são os que mais tem retenção da pessoa entrar e assistir até o final. Assim. De ficar até o fim, né? Um tema super relevante, né? E um conhecimento baseado em evidência, não é achismo, né? Então, sim, exatamente. Sem nada, não tem é modinha, né? essa. Exatamente. É falar aquilo que está na ciência. Não é a Juliana falando, né? Quem estuda isso. Eu clinico, né? Eu não faço ciência do ponto de vista de produção científica. Exato. Eu dou aula e clinico. Essa é a minha função. Ô Ju, e no RD o que tu vai gravar aqui esse final de semana? No RD, depois de amanhã, eu vou gravar um módulo de psicofarmacologia. Legal. E aí eu tô fazendo um pra galera, módulo pra básica, assim, pra galera bem de casa. Básica. É assim, toma o sertralina. O que faz a sertralina? Legal. Mas assim, bem pro leigo Cuidados mesmo, que entender. tem que tomar, interações. Interação medicamentosa, entender por que funciona. Legal. Então, a galera que tiver interesse em conhecer o reservatório de dopamina, clica no link aqui no primeiro comentário, que a gente tem vários módulos lá e tá cada vez mais completo e bacana. E agora a gente vai ter em breve o módulo da Ju. E os nomes, né? Porque às vezes a pessoa tem o toque e toma antidepressivo. Por que eu tomo antidepressivo pra toque? Não, tem ansiedade e toma antidepressivo. Então vou fazer um módulo bem na prática, assim, falando os neurotransmissores. Vai ser bem legal. Vou gravar depois de amanhã aqui. Maneiro, maneiro. Ju, obrigado pela presença. Obrigada. Mais uma vez. A próxima vez vai vir você e a Dani? Vamos chamar a Dani. Então fechou. Daqui a pouco vamos importar a Dani lá de João Pessoa. Fechou. Vamos botar na agenda já. Ano que vem eu quero começar uns episódios com 2 pessoas aqui. Ano que vem não, esse episódio talvez saia no início de janeiro, então esse ano. E vamos trazer você e a Dani. Obrigado, Ju. Obrigada. Tchau, gente. Se dispor de vir aqui. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, compartilhe esse episódio que você reforça o meu comportamento de vir aqui gravar para vocês. Mande para quem você julga que seja interessado no assunto, pais, mães, se você eventualmente acha que alguém pode ter um TDAH, são informações que a gente tenta trazer para vocês com responsabilidade, com profissionais que trabalham na área, estudam sobre o tema e é uma forma de contribuição que a gente tem para a sociedade e afinal de contas isso aqui está gratuito aqui no YouTube para vocês. Então nos ajude divulgando que isso é importante. Fechou? Nos vemos no próximo episódio e até lá.